Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vim falar com vocês sobre essa pilha de livros aqui que eu li no mês de fevereiro. Então hoje a gente está aqui dia 1º de março, começo do mês é sempre esse momento de falar para vocês o que eu li no mês passado, o que eu pretendo ler esse mês, como que vão estar essas leituras, então é o momento da gente conversar aqui um pouco mais. Então antes da gente começar, já vou te falar, se você quiser comprar qualquer um desses livros aqui, use os meus links aqui da Amazon, por favor, os meus links vão estar aqui na descrição, você não paga nada mais por isso, você me ajuda muito aqui no canal. Se você quiser também uma camiseta literária como essa, que fala só mais um capítulo e ele já virou até uma caveira, você pode comprar essa e outras camisetas engraçadinhas literárias como essa lá no Literalices, usando o meu cupom que é Livro em Diálogo. Você tem 10% de desconto e você me ajuda muito aqui no canal também. Então já dá uma conferida lá que eu tenho certeza que vai ter alguma que você vai gostar. Então já corre lá para ver. Então roda a vinheta, vamos conversar um pouco mais sobre esses livros. Então bora lá, então agora eu vou mostrar para vocês o que eu li no mês de fevereiro e o que eu pretendo ler no mês de março. Outro livro que a gente leu no Clube Leitores Sem Parada agora em fevereiro foi As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nessa edição lindíssima da HarperCollins, que me mandou especialmente para essa leitura coletiva, onde a gente tem aqui um livro totalmente ilustrado, com imagens, durante a história. Eles me mandaram esse livro que eu achei lindíssimo e agora eu fico pensando, Dona HarperCollins, agora eu preciso do resto, porque essa leitura coletiva que a gente está fazendo no Leitores Sem Parada, a gente vai ler a série inteira de As Crônicas de Nárnia com uma ordem diferente. Naquele livro que a gente tinha publicação única, tinha uma ordem de publicação e a gente vai ler pela ordem de publicação original do C.S. Lewis, onde começa pelo Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O próximo livro que a gente vai ler dessa série é O Príncipe Caspian, que a gente vai ler em março, então eu vou falar aqui na sequência, mas já estou dando um spoiler aqui para vocês. Sobre o livro, eu adorei As Crônicas de Nárnia, o filme que a gente tem hoje, ele é muito fiel ao livro. A gente sabe que vai ter uma nova adaptação desse livro, que vai ser feito pela Greta Gerwig, que é a mesma diretora de Barbie, de Mulherzinhas, de outros filmes aí também super famosos no momento, e eu estou aqui com altas expectativas. O livro é muito bom, 5 estrelas, favoritado, primeiro 5 estrelas desse ano. Foi ótimo voltar para essa história, voltar para esse mundo. É um livro levinho, rapidinho de ler, eu adorei. Venha ler com a gente os outros livros de Nárnia. Aí eu terminei uma trilogia que terminou de forma agridoce para mim. Eu estava lendo a trilogia do Príncipe Cativo, que eu venho falando com vocês aí nos últimos meses. Eu li um no final do ano passado, um em janeiro e o último em fevereiro. Já terminei essa série e assim, A Ascensão dos Reis, que é o último livro, era o que eu estava esperando, que a gente ia ter aquela conclusão épica, que a gente ia ter aquelas batalhas finais, que a gente ia ter toda aquela questão de um livro de fantasia, onde tem uma questão de roubo de tronos, então aquela disputa, era o que eu esperava encontrar aqui, um momento onde de fato ia ter a ascensão dos reis aqui. E que isso ia ser com fogo e sangue, ia ter batalha, guerra e tudo mais. E eu achei esse encerramento bem morno, sabe? Eu achei que ficou muito politiquês, eles poderiam ter ido pro pau, poderiam ter resolvido umas coisas de uma forma diferente, muito mais simples, se fosse realmente a força e tudo mais. Então eu gostaria de ter visto mais ação nessa série como um todo. A gente viu um pouco disso no livro 2, então por isso que eu estava na expectativa que ela estava construindo esse universo aqui pro livro 3, mas não funcionou muito bem para mim. Foi um livro 4 estrelas, eu gostaria de ter visto mais essa parte de batalha, essa parte épica e tudo mais, mas eu acho que a série como um todo é uma série 4 estrelas para mim. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre essa trilogia, com mais opiniões, mais detalhes, então se você quer saber um pouco mais sobre essa série e saber sobre os outros livros sem spoilers, se vale a pena ler a série ou não, vou fazer um vídeo aqui sobre essa série, comenta aqui embaixo se você quer saber mais sobre isso também, ou se você leu, se você concorda com a minha opinião, vamos conversar aqui nos comentários. Depois disso eu precisava dar uma respirada de livros e eu quis ler uma HQ que é On or Off. Esse aqui é o primeiro volume dessa HQ, tem 5 volumes. Essa é uma HQ que vai falar sobre um garoto que ele está na faculdade, eles estão fazendo um projeto para uma grande empresa, e aí quando ele vai apresentar esse projeto, o CEO dessa outra empresa, que é esse outro rapaz, ele
tem aquela personalidade forte, dura, difícil, e o Garotinho fica encantado pelo CEO aqui. A gente vai ver o relacionamento deles aqui nesse primeiro livro, que ainda não é um relacionamento. Esse livro é um grande slow burn, bem devagarzinho. É um livro LGBT, mais 18, então já recomendo, se você não tiver idade para ler, não leia, assim como Ascensão dos Reis, né, os dois são mais 18, então recomendo cautela aí para ler esse livro, hein. Mas é uma HQ levinha, gostosinha de ler, nada demais, né, nesse livro, não é que livro incrível, uma HQzinha 4 estrelas. Eu li também, no mês de fevereiro, A Cirurgiã, da Leslie Wolfe. Esse livro aqui, ele começou para mim, tipo, aquele surto. Imagina uma situação, você é uma cirurgiã, você tá na mesa de cirurgia, fazendo uma operação, e aí você perde o seu paciente, sendo que você tem o recorde de nunca ter perdido um paciente na sua vida, e você resolve, né, depois de inúmeros esforços, tentando trazer o paciente de volta, tentando reanimar, como é uma cirurgia de coração, tem um risco muito alto e ela não consegue trazer o paciente de volta. E quando ela vai ver o rosto do paciente, ela descobre que essa é uma pessoa que tem um histórico passado na vida dela. E aí fica a questão, será que ela realmente perdeu esse paciente ou será que ela realmente matou esse paciente? Então a gente vai vendo esse livro sempre pela perspectiva dela, da própria cirurgiã aqui, dos pensamentos dela. Ela não revela pra gente ainda quem é essa pessoa, isso fica para revelar bem mais no final do livro, né? E a gente vai entender ali a cabeça dela. E é uma questão assim, ao ponto de que ela não consegue ouvir o barulho de uma sirene de polícia que ela acha que já vão passar para levar ela. Então ela fica extremamente... Isso mexe muito com ela, a questão de ter perdido esse paciente. Ela acaba tendo vários surtos psicóticos de achar que ela não vai conseguir mais operar, ela fica traumatizada, ela fica com essa sequela na carreira dela mesmo, né? E a gente vai ver isso aqui acontecendo. Em paralelo, tem uma promotora de justiça que começa a investigar o caso da morte desse paciente e vai começar a revirar a vida dela para entender de fato o que está acontecendo aqui. Só que a história dessas duas personagens, ela está interligada de duas formas, sendo que uma delas eu não comprei muito essa história do porquê estava tão ligado e tudo mais. Por isso que eu dei 4 estrelas para esse livro. Então vocês vão ver que esse vlog aqui está sendo um vlog de 4 estrelas, né? Eu não comprei muito os motivos dessa promotora, eu achei que foi muito no final assim, é isso. Não teve pistas no decorrer do livro que mostrasse pra gente o porquê que ela estava fazendo isso, o que estava acontecendo, e que depois você fala, verdade, já tinha essas pistas e tal, mas não é isso que acontece aqui, né? É muito abrupto a forma como acontece no final, e você fica tipo assim, tá bom, eu vou acreditar, mas não tem nada que me mostre isso, então fica meio difícil, né? Então essa aqui é minha opinião sobre a cirurgia. Mas nem tudo são flores, eu tive um abandono esse mês que foi Hyperion. Eu li Hyperion para o Clube Páginas Elétricas, que é um clube de ficção científica. A gente lê todo mês um livro de ficção científica. Vou falar já qual livro que eu vou ler no mês de março desse clube. Esse livro foi um abandono para mim, porque é um livro de 600 páginas e que nas 100 primeiras páginas nada acontecia. Aqui a gente vai ter 7 peregrinos que estão indo viajar para esse planeta, Hyperion, investigar essa grande criatura, que é uma criatura que assassina as pessoas que chegam nesse planeta e tudo mais. Então eu falei, uma fantasia épica, com jornada do herói, de pessoas que vão lá entender e tudo mais. Só que no começo do livro eles estão numa viagem para chegar nesse planeta, né, uma viagem interestelar, e os 7 estão reunidos ali naquela nave, 6, 7, até esqueci. E eles falam assim, será que a gente deveria se apresentar um pro outro? E não é assim, eu sou o Ricardo, eu tenho tantos anos. Eles ficam 100 páginas só se apresentando, falando da vida deles, da história deles e tal. Eu falei, meu Deus, gente, desse jeito a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, eu li 100 páginas desse livro e foi só uma pessoa se apresentando. Então, assim, eu falei, não dá para ler mais. E as outras pessoas do grupo, teve várias pessoas que amaram,
e falaram que era maravilhoso, que depois que passava essa parte das introduções o livro super andava, mas tiveram pessoas que falaram que não fluiu para elas também, que o livro só vai começar a funcionar lá para a página 250, 300, e eu falei, não vou ler 300 páginas no livro para começar a acontecer. Então esse livro para mim foi um abandono. Agora o último dessa lista que eu li foi A Vida Invisível de Ed La Rue. Esse aqui foi a leitura do Clube Leitores Sem Parada no mês de fevereiro. E esse aqui, a gente, em A Vida Invisível de Ed La Rue, a gente vai conhecer a história da Ed La Rue, e que no começo do livro ela estava para se casar forçada com uma pessoa, né? Esse livro se passa nos anos 1700, né? Começa nos anos 1700, e ela está sendo obrigada, né, pela família a casar com uma pessoa que ela não gostaria, e aí ela reza para os deuses para que ela pudesse ter liberdade e que ela pudesse tomar as próprias decisões da vida dela. E aí que o desejo dela é atendido, então esse Deus ou esse demônio que atendeu as preces dela faz com que ela tenha a liberdade que ela quiser, porém ela não vai ser lembrada pelas pessoas. Então essa é a grande maldição da Ed, que é, ela vai viver sem ser lembrada pelas pessoas. E aí a gente vai acompanhar a história da Ed nesse livro por 300 anos, onde a gente vai ver aqui a história dela e tudo que ela passou, todo o contexto que ela viveu, as vidas que ela tentou viver. E quando ela encontrava uma pessoa, a pessoa nunca tinha ouvido falar dela, ela se apresenta e tal. Se a pessoa fosse embora, quando ela encontrasse com essa pessoa de novo, a pessoa já não lembra mais dela. Então a gente começa a pensar, o que eu faria se eu tivesse essa liberdade de que eu posso fazer o que eu quiser, que as pessoas não vão lembrar de mim. A gente fica refletindo, né, sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre o que a gente faria se a gente pudesse e tudo mais. Então é um livro pra gente refletir muito. Esse aqui foi um livro 4 estrelas para mim também, eu não dei 5 estrelas para esse livro, porque eu achei que, como os capítulos desse livro eles são intercalados, né, a gente vai ver aqui a vida da Ed nos 300 anos, mas de forma intercalada, não é assim, começou falando do pacto e vai 1700, 1800, 1900, 2000, para chegar nos dias de hoje. Não. Esse é um livro que ele vai passar em 1700, depois ele está em 2000, depois ele volta para 1800, depois ele volta para 1700, depois ele vai para 1900. Então, para mim, a linha do tempo ficou muito confusa. Quando mudava o capítulo e ela estava em 1700, eu tinha que lembrar, o que aconteceu em 1700 mesmo? E aí eu tinha que ficar conectando os pontos. E que, para mim, se fosse um livro de forma linear, eu gostaria mais de ter visto essa história dessa forma. E o que eu senti falta de ver nessa história também é um pouco mais do contexto do mundo, porque a gente viu aqui uma fantasia, ela teve lá 300 anos, mas a gente viu que a gente passou por 2 guerras, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por muita coisa, e que esse livro eles não simplesmente esqueceram, não falaram sobre isso. Ela falou aqui sobre o contexto da vida dela, o que ela sofreu, problemas e tudo mais, mas tipo, tá, e o mundo? Como que você interagiu com o mundo nesses 300 anos? Ela não falou sobre isso. E eu comecei a ler esse mês também esse livro aqui, que é um calhamaço de 900 páginas, eu li 100 páginas esse mês, que foi Madonna, Uma Vida Rebelde. Esse livro aqui, ele é uma biografia, aqui ele vai contar a história da Madonna, desde quando ela era criança, até o auge, né, da sua fama. Esse livro aqui, ele tem imagens, ele é contado, né, com registros, por meio de revistas, depoimentos, entrevistas que ela deu, a família deu. Então, a autora aqui, que é a Mary Gabriel, que é essa autora aqui, ela teve um trabalho muito grande de juntar, compilar todo esse material público que teve aqui nessa linha do tempo gigantesca, que é a vida da Madonna, né? Uma artista de quase 70 anos, deve ter uns 70 anos, eu imagino, e tudo que ela fez na vida dela. Então, assim, é um trabalho muito incrível que ela fez aqui. E assim, eu tô na página 100 e a gente não chegou nem no primeiro álbum dela, para vocês verem tudo que aconteceu na vida dessa moça, né, da Madonna, antes dela lançar o seu primeiro disco. E eu quero ter eu quero degustar essa história ao longo dos meses aí, vou ler sem pressa, 50 páginas por mês, 100 páginas por mês, tem mês que eu não vou ler nada, porque eu quero ir ouvindo CDs, eu quero ir pesquisando coisas no YouTube, eu quero consumindo outros conteúdos para enriquecer essa história. Eu gosto muito da Madonna e vai ser uma viagem consumir essa história com esse livro. Agora vamos falar do mês de março. No mês de março eu tenho 4 leituras que eu quero fazer. A primeira delas
é Irmãos de Palha, que é a continuação do livro O Homem de Palha, do Pablo Zorzi. O Homem de Palha é um livro de suspense que foi lançado em 2022 ou 2023, estou na dúvida. E é um livro que conta uma história de um serial killer que mata mulheres grávidas de uma forma bem grotesca, né? Então tem lá o seu quê. Eu falo muito que a escrita do Pablo, né, do autor, ele lembra muito a escrita do King, então tem um quê muito grotesco, muito brutal, muito drástico na escrita dele, mas que é um livro incrível. E eu quero muito ler o livro 2, que tem 290 páginas, bem curtinho. Então, quero ver o que rola desse livro. E assim, o livro, edição da Editora Astral, tá incrível, né? Então, esse aqui é o Pablo, ó. Os meus outros livros dele estão autografados, quero autografar esse aqui também. Esse aqui eu recebi da Astral essa semana, então, ó, super caprichado as edições. Então é isso, esse aqui é a leitura de março, venho contar para vocês o que eu achei. Vou ler no Clube Leitores Sem Parada, Nadando no Escuro. Esse aqui é um livro que é super curtinho, né? Tem 230 páginas, também é da Editora Astral, recebi deles em parceria. Recebi, ó, o marca-página super lindo também. Esse aqui, para quem participar do clube, vai ter um sorteio também, então se você quiser participar junto com a gente, Leitores Sem Parada lá no Instagram, vem lá participar desse sorteio. Esse livro, a gente vai ter aqui um cenário político. Esse livro ele se passa em 1940 e poucos, ali na época da Segunda Guerra. Então, assim, é uma história de amor de dois garotos num contexto onde nada disso poderia acontecer. Essa história se passa na Polônia, então tem aqui todo o contexto ali da Segunda Guerra, estava muito próximo ali do que aconteceu, do nazismo, de Hitler, então era uma época muito complicada para que essa história acontecesse, mas ao mesmo tempo tudo que eu ouço sobre esse livro é que eles contam isso de uma forma dramática, mas muito linda, muito leve, muito poética, então eu quero muito conhecer essa história e vem aí esse mês no Leitores Sem Parada. Também no clube esse mês a gente vai ler Príncipe Caspian, o segundo livro da série Crônicas de Nárnia. Esse aqui ele também tem 200 páginas, bem curtinho, ó, edição super caprichada da HarperCollins, né, como eu falei, também com ilustrações, ó. Então é bem rapidinho de ler. Se você já leu, conta pra mim o que você achou dessa história, conta pra mim também o que você achou da nossa escolha de ordem de leitura, que também é uma forma diferente do tradicional, né? Geralmente as pessoas começam a ler essa série pelo Sobrinho do Mago, e a gente tá começando a ler pelo Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, e na sequência o Príncipe Caspian e tudo mais. Então conta aqui também o que você acha dessa forma que a gente achou pra ler esses livros. E o último que eu tô na minha meta desse mês é O Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Esse aqui é um livro da Editora Intrínseca que eu recebi porque a gente está fazendo um sorteio também lá no Clube Páginas Elétricas, que é o clube de ficção científica. Então esse livro aqui ele vai contar sobre viagem no tempo, vai contar sobre uma história de uma pandemia. Então é muita coisa que se conecta com a nossa vida. Essa história é incrível, só ouço elogios, tô doido para ler esse aqui também. Então, assim, esses aqui são os 4 que eu quero ler no mês de março. E é lógico, vou continuar também o da Madonna, como eu falei, vou ler bem devagarzinho. Se surgirem outras leituras aí durante o mês e conseguir encaixar, ótimo. Se não, esses 4 aqui pra mim tá super de bom tamanho. Isso, gente, esses aqui foram os livros que eu li ou que eu tentei ler esse mês. Eu li bastante coisa, então foram 2, 4, 5 livros, um abandono e um pouquinho do Madonna, então foi bastante coisa, um mês de bastante leituras. Me conta aqui embaixo também o que foi que vocês leram e vamos continuar essa conversa. Muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.